É um trauma, né, que a sociedade brasileira vive, gente. Parece que todo ano o Dia da Consciência Negra, que é um dia de conscientização, celebração da cultura afro, vai se aproximando e a gente se depara com casos que nos lembram do quão atrasados nós estamos no combate ao racismo. Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo é secretário-geral adjunto da Comissão de Igualdade Racial da OABDF. Nauê, obrigado pela presença. Olha, eu recebo uma pessoa como você aqui, eu fico até constrangido, eu fico até sem saber o que te perguntar, porque é uma coisa que deixa a gente tão chocado, tão constrangido mesmo, mas nos ajude, por gentileza, a entender o que precisa ser feito de imediato, em termos práticos, para que casos como esse que a gente acabou de mostrar não se repitam. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom para todo mundo que está conosco? É um prazer estar aqui, pena que é para um assunto tão terrível e tão recorrente. Bom, o combate ao racismo se dá por meio de educação, isso é fato. Nós não conseguiremos sair deste cenário sem medidas de educação, de conscientização. Mas, por outro lado, também é muito importante que existam medidas de responsabilização em todas as esferas possíveis, administrativa, penal, civil, para que as pessoas que cometem esses atos se vejam realmente como agentes que cometem um ilícito pesado, um ilícito que não é mais tolerável pela sociedade. Nós não podemos mais manter a impunidade que hoje existe para esse crime, porque esse tipo de prática ainda é tida como um exagero, como um mal-entendido, alguma coisa do gênero. Não é. É um crime tão pesado quanto os outros. E ajuda a entender outra coisa, Nauê, a gente já até tratou desse assunto outras vezes, inclusive com colegas seus advogados, que é a questão da injúria racial ser quase um atenuante para um crime de racismo, por uma indisposição, parece que sistemática da nossa justiça, do nosso sistema, de punir adequadamente quem comete um ato de racismo, aí se imputa como injúria racial, para não ser tão pesado assim. Parece que a tipologia da injúria racial veio para atrapalhar, será? Porque não está possibilitando a punição devida para quem merece? O ponto, Felipe, é a leitura que é feita da lei. Quem faz a aplicação da lei, no final das contas, é a Justiça em conjunto com o Ministério Público. Enquanto houver esse sentimento de que, por ser injúria racial, que não está prevista na lei antirracismo, e por conta disso acaba sendo um crime menor, um reles xingamento, vai parecer realmente que é algo menor. E a gente tem esse problema também, tá, Felipe? A gente acaba trazendo esse véu da democracia racial aqui para o Brasil e a gente finge que nada acontece. A gente coloca esses casos como se fossem exceções das exceções. E a gente acaba individualizando essas condutas e não olha para o racismo estrutural, que de fato é o que justifica uma pessoa se achar no direito de barrar uma outra pela cor da pele dela dentro de um banco e só liberá-la quando essa é credenciada por uma pessoa branca, por exemplo. Então, o crime de injúria racial não é menor e os nossos julgadores e o Ministério Público precisam tratar com devido rigor. Na linha do que você está dizendo de não individualizar a conduta, no caso do policial que foi barrado, a agência bancária argumenta que ele demorou 10 minutos para ser identificado, mas há relatos de que policiais brancos não passam pela mesma vistoria, ou seja, que a cor da pele determina o tempo que você tem que esperar do lado de fora para você ser identificado. Como que a gente poderia sugerir às empresas uma mudança de conduta para que realmente a gente combatesse a estrutura do racismo e não ficar aqui individualizando um caso ou outro? É um exercício de conscientização muito forte que precisa ser feito e que é algo que não vai ser derrubado com medidas paulatinas, paliativas, né? Algo paulatino. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que aquele agente que de repente não tem um estereótipo branco não representa um perigo, ele não é um criminoso. Uma pessoa que apresenta um distintivo policial tem uma fé pública. Aquela pessoa não está mentindo porque ela é negra. É preciso que se tenha isso em mente. E é claro, o banco precisa efetivamente vir a esclarecer esses fatos e fazer com que nós entendamos por que neste caso em específico, este policial demorou tanto tempo para poder entrar
quando as outras pessoas entraram normalmente, né? E outros policiais, inclusive, não passaram pelo mesmo constrangimento. Naue, eu vou aproveitar que você está aqui e além de secretário da Comissão de Igualdade Racial da OAB, você é um homem negro. E o que a gente trouxe também foi o caso de uma menina muito pequena que foi xingada por um vereador lá do interior paulista. Talvez ela mesma nem tenha entendido o que sofreu, mas a mãe sim e as pessoas também. Eu queria que você trouxesse um relato, talvez de conscientização, mas também de compartilhar o que é, né, para um menino, para uma menina negra, desde muito pequeno, entender que vai ter uma vida de batalha para poder ser considerado igual. Normalmente, até quando a gente é criança, a gente é muito educado no sentido de que o Brasil é efetivamente uma democracia racial e que a gente repudia, enquanto sociedade, os atos de racismo. Então, num primeiro momento, você fica sem entender de onde vem isso. E é muito violento e muito brutal, porque parece estar em um lugar de brincadeira e você, enquanto vítima, acaba se colocando em uma posição muito complicada, porque você não consegue entender o quão violento foi aquilo efetivamente, você se vê em uma posição de estar sendo sempre discriminado ou tratado de forma diferente e, mesmo assim, quando você tenta relatar isso, alguém vai dizer para você que não é por aí, que você pode ter entendido errado, que isso é inadmissível e daí para frente. Então, a violência é muito grande e ela realmente acaba por pautar o teu caminho na tua vida. Por isso que é tão importante que a gente não deixe pelo menos as nossas crianças passarem por isso, porque é algo que pode destruir o seu psicológico. Claro, e autoestima é um negócio que se constrói desde sempre, né? Em um ambiente de segurança, valorização, reconhecimento. Então imagina você que está em casa, se para nós adultos, quando a gente enfrenta uma situação de discriminação, preconceito, e no caso da população negra especificamente, uma discriminação racista, é difícil, imagina para uma criança tão pequena que ainda está formando o próprio conceito de si mesma, a própria autoestima, isso é muito difícil de ser enfrentado. Ô Naue, eu queria que você continuasse com a gente aqui mais um pouquinho para tratar de um outro tema que a gente vai ver uma reportagem agora, que é sobre a inclusão racial no mercado de trabalho. Esse tema está sendo discutido no Fórum Brasil Diverso, que começou ontem lá em São Paulo. O Brasil tem cerca de 9 milhões de negros e pardos desempregados. E mesmo quando estão nos postos de trabalho, ainda continuam sendo alvos de discriminação nesse ambiente corporativo. Hoje, CEO de uma empresa, Edivaldo conta que já sofreu todo tipo de discriminação racial no ambiente de trabalho. A cor da pele, ela chega na frente. O negro de terno é segurança, né? O negro correndo é ladrão, mesmo que ele esteja com a melhor roupa do mundo. Para você ter uma ideia da gravidade do atual cenário de trabalho, pessoas pretas e pardas representam mais de 62% do total de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. Para transformar esse cenário, debate. Esses 7 anos discutimos vários aspectos do fórum. Dar luz a esse tema é o que pretende o Fórum Brasil Diverso, uma série de conversas online sobre inclusão e exclusão racial no mercado de trabalho. Quando você tem um problema econômico muito acentuado no Brasil, os negros são os primeiros a serem desempregados. Quando você pega os dados do IBGE sobre salários, aí você vai ver que um trabalhador negro recebe, em média, né, aí, entre homens e mulheres, a metade do seu colega branco. Admitir preconceito pode ser a virada de chave. A operadora de planos de saúde em que o Edivaldo trabalha criou programas de diversidade e inclusão. As empresas têm que ter ações intencionais, monitoradas e indicadores para monitorar o resultado. Tem que ser intencional a ação para a gente poder mudar, senão não muda. Você não resolve um problema se você jogar ele por baixo do tapete. Você só resolve um problema quando você coloca ele para fora e você discute com as pessoas interessadas. Naue, então aproveitando a sua presença, vamos terminar falando de ambiente de trabalho. Para você, qual é a importância de se ver representado em postos de autoridade, ambientes que antes eram dominados por pessoas brancas, mas que os negros começam aos poucos a ter o seu lugar? Isso importa na hora que uma menina e um menino negro, criança, vendo o próprio futuro, descobre que pode chegar longe sim e que é capaz sim? Importa muito, Felipe. O exemplo, ele arrasta. Quando uma criança negra vê uma pessoa com quem ela pode efetivamente se identificar em um cargo alto, exercendo uma função muito relevante, especialmente do ponto de vista social, essa pessoa vai se inspirar, essa criança vai se inspirar, ela vai ver que existe um meio de chegar ali, por mais difícil que seja. É preciso que a gente comece a mostrar o poder do exemplo.
Existem muitas pessoas negras no Brasil e não é possível que dentro dessa quantidade de pessoas negras nós não tenhamos um contingente extremamente qualificado que só está fora dos melhores postos por ausência de oportunidade. Então, se nós conseguirmos trazer essas pessoas para dentro desses postos de trabalho, entregar essas oportunidades para essas pessoas, você não tenha nenhuma dúvida que aquela criança negra vai olhar para a TV, vai olhar para o jornal, vai olhar para uma revista que seja e vai se ver identificada ali. Representatividade importa e é muito importante que a gente traga esse exemplo. Naue, muito obrigado pela presença, viu? Eu espero que a gente possa conversar outras vezes, não só sobre assuntos complicados, mas também sobre outras áreas de atuação sua no direito. Eu agradeço pela disponibilidade de estar com a gente aqui ao vivo. Até a próxima. Obrigado, viu, Felipe? Um abraço e até a próxima. Que a gente possa vencer esse câncer que afeta a nossa sociedade. Conte com a gente. Estamos nessa luta também. Muito obrigado.